Se o seu corrimento ficou líquido, transparente, parecendo água, a primeira pergunta que vem na cabeça é: tem algo errado comigo? E aqui está o ponto importante. Às vezes isso é completamente normal, às vezes isso pode sim ser um sinal de alerta. Neste vídeo eu vou te explicar o detalhe que separa uma coisa da outra e no final ainda te explicar o sinal que, se aparecer, você não deve esperar para ser avaliado. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Camila Bonaccord, médica ginecologista aqui em São Paulo, capital. Para agendar uma consulta online ou presencial, é só ler o QR Code aqui ao lado ou clicar no link que está na descrição do vídeo. O corrimento vaginal nada mais é do que uma secreção natural da vagina. Ele tem funções importantes como lubrificar, proteger essa região de infecções e manter o equilíbrio da flora vaginal. Ou seja, toda mulher tem corrimento. O que muda é o aspecto, a quantidade e se existem sintomas associados. Inclusive, me conta aqui nos comentários se você já teve algum corrimento como água. Esse corrimento líquido, transparente como água, pode ser completamente normal em algumas situações, como durante o período fértil e ovulação pelo estímulo hormonal, na gravidez também por alterações hormonais, durante a excitação sexual pelo aumento da vascularização pélvica, em outras situações de alterações hormonais e também em casos de ectopia cervical. Nessas situações, o corrimento costuma ser transparente, sem odor forte, sem coceira, sem ardor e sem dor. Quando ele aparece assim e desaparece sozinho, geralmente não é um motivo de preocupação. Eu costumo orientar as minhas pacientes a observar a fase do ciclo menstrual que estão e se esse corrimento coincide com este período. Agora, atenção meninas, esse corrimento líquido como água passa a ser um sinal de alerta quando ele vem acompanhado de alguns sintomas, como cheiro forte ou desagradável, coceira ou ardor, sangramento fora do período menstrual, dor pélvica, febre e persistência dos sintomas por muitos dias além do período fértil. Mudanças súbitas no padrão do corrimento também merecem investigação. Algumas condições que podem estar por trás desse corrimento líquido anormal são a vaginose bacteriana, que é causada pelo desequilíbrio das bactérias que vivem na vagina. Esse é o tipo mais comum de alteração da microbiota vaginal. Inclusive, eu já fiz um vídeo explicando com detalhes tudo sobre a vaginose bacteriana. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem. As infecções sexualmente transmissíveis, como a clamídia e a gonorreia, também podem causar o aumento do corrimento vaginal, mais fluido, tipo água, geralmente associado à dor na relação sexual e, em alguns casos, ainda à febre. Nas gestantes, esse tipo de corrimento sempre deve ser avaliado para fazer um diagnóstico diferencial com a perda do líquido amniótico, a chamada bolsa rota. Outro diagnóstico diferencial importante é a perda de urina. Não é raro as mulheres apresentarem incontinência urinária ao realizar grandes esforços, como, por exemplo, ao tossir, espirrar, ao carregar peso ou gargalhar. Isso pode confundir porque a mulher nota a calcinha mais úmida, molhada, acreditando ser corrimento, mas na verdade é perda de urina. O cheiro pode ajudar a diferenciar, mas isso nem sempre é tão fácil assim. Por isso, a avaliação com a ginecologista é fundamental. Camila, existe algo que eu não devo fazer se eu notar esse tipo de corrimento? Antes de eu te contar, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. E a resposta é sim. Se você perceber esse tipo de corrimento, evite realizar duchas vaginais, usar pomadas ou antibióticos por conta própria e seguir receitas caseiras da internet. Essas atitudes podem mascarar os sintomas, atrasar o diagnóstico e até mesmo piorar o quadro. Procure a sua ginecologista se esse corrimento for persistente, se houver sintomas associados, se você estiver grávida ou ainda estiver insegura ou com dúvidas sobre esse diagnóstico. Na consulta, além de uma conversa detalhada, a sua médica ainda irá examinar, avaliar o colo do útero e, idealmente, coletar a bacterioscopia do conteúdo vaginal. Este exame permite identificar a flora vaginal e, se houver algum desequilíbrio, já permite o tratamento correto, evitando o uso desnecessário de antibióticos ou antifúngicos. A partir dessa consulta, também é possível direcionar o tratamento, seja para a incontinência urinária, a cauterização da ectopia ou de outras condições específicas.
E lembrando, meninas, que nem todo corrimento líquido é sinal de doença, mas a mudança no padrão merece uma avaliação. Você já passou por isso ou conhece alguém que já passou? Me conte aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!